Quer ingressar o seu PC Linux ao domínio do Active Directory do Windows Server e permitir login com o usuário da rede? Neste vídeo você vai aprender um passo a passo completo para ingressar o Linux no AD. Configuração de autenticação, permissões e garantir toda a integração com a sua infraestrutura Windows. Simples, direto e funcional. Vou mostrar aqui um passo a passo, mesmo que vocês não tenham conhecimento avançado. Eu vou estar mostrando de uma maneira muito simples que vai dar para todo mundo entender. Eu estou fazendo através de um ambiente virtual, utilizando VirtualBox, mas vocês podem fazer num ambiente real que vai dar no mesmo. Sendo que se vocês fizerem um ambiente virtual, eu vou pedir para que vocês ativem a aceleração 3D no seu sistema operacional Ubuntu. Selecione a máquina virtual de vocês, eu vou selecionar aqui, vou utilizar como exemplo Ubuntu 24.04 LTS. Vou selecionar depois configurações. Display eu vou deixar aqui 128 MB e vou habilitar a aceleração 3D. Vou dar um OK e vou iniciar aqui o Ubuntu. Tá bom? Enquanto o Ubuntu vai sendo iniciado, eu vou aqui para o Windows Server 2022 para a gente pegar algumas informações aqui extremamente importantes. Vou logar aqui no meu servidor. Ele já vai carregar aqui o gerenciador do servidor, o painel. Vamos vir aqui, servidor local. E aqui vocês vão ter informações extremamente importantes. Nome do domínio e o IP do seu servidor. O meu exemplo aqui é 192.168.0.10. Mais uma informação importantíssima. Se você estiver utilizando uma máquina virtual, ative o modo Blind lá no VirtualBox. Vou mostrar a vocês aqui rapidinho como faz, porque senão vocês não vão conseguir. É necessário que vocês tenham um IP real e façam parte da mesma rede. Deixa eu voltar aqui, vamos verificar se essa máquina está em modo Blind. Antes de iniciar ela, vocês vão selecionar, vão vir em configurações. Eu já fiz essa configuração. Vão vir em rede e aqui vocês vão colocar em modo Blind. Vai estar em NAT, vocês vêm aqui e colocam em modo Blind. E seleciona a placa de rede de vocês. O meu exemplo aqui é uma placa de rede Wi-Fi. Para que o servidor de DHCP atribua o IP para essa máquina virtual. Para que essa máquina esteja na mesma faixa de IP do servidor. Que a gente acabou de visualizar aqui. Ela tem que estar nessa mesma faixa de IP que a gente recebe lá do nosso roteador. Então vamos começar aqui. Aqui no Linux, vão abrir o terminal. Vamos logar como root. Nós estamos logados como usuário padrão. Para isso, vamos digitar sudo su. A gente precisa estar logado como administrador. Digitam a senha de vocês. Essa senha é aquela mesma senha que vocês criaram quando instalaram o Ubuntu. Ela não aparece, mas foi digitada. Agora sim, nós estamos logados como administrador. Aparece root na frente. E o joguinho da velha após o nome de usuário. Vamos começar aqui verificando as informações de rede. Digitam a seguinte linha de comando ifconfig. Se o ifconfig não estiver instalado, vocês vão instalar através dessa linha de comando aqui. Se você instalou o Ubuntu recentemente, pode ser que seja necessário vocês instalarem esta ferramenta aqui. Então, vamos instalar aqui apt install NetTools. Isso aqui é só para a gente verificar informações da rede. Esse comando aqui, ele não funcionou, pois a ferramenta não estava instalada. Tá vendo aqui? Agora a gente vai digitar e vai funcionar. ifconfig. Pronto. Uma informação extremamente importante. Tá vendo aqui? Esse aqui é o IP que nós estamos recebendo lá do nosso roteador. Ele está sendo atribuído aqui via DHCP, automaticamente. Essas informações é possível vocês visualizarem através da sua placa de rede. Próximo ao botão desligar, você pode vir aqui em configurações de rede da sua placa. Clicando aqui, vem nessa corrente dentada, nessa engrenagem. Depois placa de rede, depois rede. Engrenagem novamente. Detalhes, vocês vão ter informações extremamente importantes. O endereço de IP que a gente acabou de visualizar, 192.168.0
192.168 significa que estamos na mesma faixa de IP. Só lembrando que esse IP aqui, para vocês vão estar diferente, tá? Vai estar de acordo com a configuração de vocês. O Gateway 192.168.0.1, Gateway padrão. E o DNS, que é o IP do meu servidor, 192.168.0.10. Então, essas informações estando corretas, de acordo com o nosso servidor, tudo vai funcionar. Esse aqui é o passo iniciante, né? Para que tudo funcione. Podemos sair daqui. Outras informações que a gente vai verificar. Vamos digitar root-n. Opa, faltou um E. Deixa eu voltar aqui. Root-n. Então, o que esse comando ele faz? Ele retorna aqui o nosso gateway padrão. Tá vendo aqui? O IP do nosso gateway padrão. Aquelas informações que acabamos de verificar aqui, ó, 192.168.0.1. Na sequência, agora a gente vai digitar a seguinte linha de comando: cat espaço barra etc barra novamente resolve.conf. Exatamente assim. Vamos dar um enter. Esse comando ele vai retornar com o nosso nome de domínio. Como vocês podem observar aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, o nome do meu domínio agsrv.local. É o mesmo que está aparecendo aqui no Windows Server. Observe aqui, ó. Significa que a nossa máquina está enxergando aqui o nosso servidor. Estamos na mesma faixa de rede. Esses são os pontos aqui importantes para que vocês verifiquem antes de a gente instalar aqui o SoftSeed. Vamos pingar o nosso servidor para ver se ele está funcionando. Vamos digitar ping, o nome do nosso servidor. Aparece aqui abaixo, ó, esse nome aqui. agsrv.local. Então ele deve pingar aqui, deve funcionar. Significa que nossa máquina com o Linux está conseguindo se comunicar com o nosso servidor. Dá um Ctrl C para interromper. E agora vamos para a próxima linha de comando. nslookup. Espaço nome do domínio. Nome do domínio é esse aqui, ponto local. É claro que vocês vão digitar o domínio de vocês. Vou dar um Enter. Ele vai retornar aqui com o endereço de IP do servidor. Aquele mesmo endereço de IP que eu mostrei ainda há pouco. Voltando lá no Windows Server. Observe, aqui ó, 192.168.0.10. É o mesmo. Tá vendo aqui? 192.168.0.10. Agora sim, isso significa que está tudo pronto para a gente começar aqui a ingressar a nossa máquina Linux a um controlador de domínio do Active Directory do Windows Server. Vamos seguir aqui um passo a passo. Eu já estou no site oficial para a gente baixar o arquivo de instalação. Já deixei aqui em favoritos. Lembrando que o link vai estar na descrição do vídeo para poder facilitar. A gente vai baixar aqui o SoftSeed. Para isso, vamos vir aqui ó, em Files. E vocês vão procurar pela versão mais recente. É a seed-1.2.6. Vamos clicar aqui para fazer o download. O download vai ser feito aqui automaticamente pelo próprio navegador. O arquivo é bem leve. Já fez aqui o download. Podemos acessar clicando aqui ó, em arquivos, a pasta pessoal, né? E a pasta downloads. Vamos extrair o arquivo, botão direito mouse, extrair. Pronto, ele já extraiu, a gente acessa a pasta. A gente pode instalar o script instalando o install.sh ou a gente pode fazer aqui uma instalação manual. Eu vou mostrar a vocês aqui de maneira bem simples. Fique tranquilo. Vai ser bem fácil. Vamos abrir aqui o arquivo. Esse arquivo aqui de informações. Botão direito mouse. Abrir com o editor de texto. E o que a gente vai precisar aqui são as seguintes informações. A gente vai precisar, para fazer no Ubuntu, instalar esse repositório. Se você tiver no Debian,
vai ser esse aqui. Temos aqui também para o Fedora, OpenSUSE e outras distros. Como a gente vai fazer aqui para Ubuntu, vai servir para diversas outras distribuições do Linux com base no Ubuntu. Instalar esse repositório, depois vai fazer update e na sequência a gente vai instalar aqui o programa. Antes de a gente prosseguir, vamos verificar aqui por atualizações de pacote no nosso sistema operacional. Vamos atualizar nosso sistema operacional. Não é necessário digitar sudo, pois a gente já está logado. Vou digitar aqui só por costume mesmo, sudo apt update. Vamos dar um enter. Ele vai buscar aqui por pacotes que estiverem disponíveis aqui para download. Aí a gente já vai fazer aqui a atualização. Vamos instalar esses pacotes aqui, que foram listados aqui, ó. Para isso, vamos digitar sudo apt upgrade. Vamos dar um enter. Ele vai começar aqui atualizando. S para autorizar. Então ele começa aqui fazendo a atualização. Beleza, pessoal. Acabou de finalizar essa etapa aqui de atualizações. Se você não tem o costume de realizar atualizações com frequência, essa etapa ela vai demorar um pouco. Vamos fazer aqui mais uma atualização, desta vez um pouco mais avançada. Vamos digitar sudo apt distro upgrade. Essa atualização ela vai fazer uma atualização mais avançada dos pacotes. Se houver algum pacote desatualizado, uma versão mais recente, ou se houver algum conflito de pacotes, ela vai atualizar e vai corrigir. Vamos dar um enter. S para prosseguir. Ele vai prosseguir aqui com essa outra etapa de atualização. Essas etapas de atualização elas são extremamente importantes. E agora nós vamos digitar a seguinte linha de comando, sudo apt auto remove. Essa linha de comando vai remover todos os pacotes que não estão sendo mais utilizados. Vamos dar um enter. S para prosseguir. Vamos aguardar. Prontinho. Então, toda a etapa de atualização já foi concluída. Toda a etapa também de verificação de domínio, ping, número do IP do servidor, todas as informações iniciais já foram feitas. Agora vamos para a etapa de instalação do SoftSeed. É muito simples. Antes de a gente prosseguir aqui com a instalação do SoftSeed, é necessário que a gente reinicie o nosso computador, pois a gente realizou diversas atualizações. Para que essas atualizações entrem em vigor, é necessário reiniciar. Vamos digitar então aqui reboot e vai reiniciar aqui. Em algumas etapas vai ser necessário reiniciar o PC, então eu recomendo que vocês salvem este vídeo em favoritos no seu navegador, para que vocês prossigam aí com facilidade. Então ele acabou de reiniciar. Vamos abrir o terminal novamente para a gente prosseguir agora com a instalação do SoftSeed. Novamente vamos logar como root, administrador do sistema, sudo su. Ele vai solicitar a senha root, aquela mesma senha que vocês criaram quando instalaram o Ubuntu. Digitei ela ali. Não apareceu, mas foi digitado. Agora sim, estamos logados como administrador. Aparece root aqui na frente. Joguinho da velha após o usuário. Vamos voltar lá na pasta Downloads. Acessamos aqui a pasta pessoal ou arquivos. Vamos acessar a pasta Downloads. O arquivo que a gente baixou, né? Já extraímos eles anteriormente. E aqui a gente vai abrir o arquivo Leia. Este arquivo aqui, vou dar 2 cliques, vai abrir aqui no editor de texto aqui do Linux e a gente vai ter que instalar aqui esse repositório para instalação para o Ubuntu. Deixa eu minimizar aqui, a gente vai copiar primeiro essa linha de comando aqui,
até aqui, copiar, seleciona, né? Copia. Vamos digitar aqui. Vamos colar, né? Vamos dar um Enter. E vai iniciar aqui a instalação do repositório. Essa é a etapa bem mais rápida. Vamos voltar aqui no nosso editor de texto. Agora a gente vai fazer a atualização de pacote. Vamos digitar aqui sudo apt update. Beleza. O que ele sugeriu aqui, ó, nessa etapa aqui. Agora sim a gente vai instalar o programa seed. Vamos selecionar toda essa etapa aqui. Botão direito do mouse, copiar. E vamos colar aqui. Vamos dar um Enter. Ele começa então fazendo as instalações necessárias. Ok. Agora nós estamos na tela de configuração de autenticação via Kerberos. Aqui nós vamos digitar o nosso domínio, sendo que em maiúsculo. Então deixa eu digitar aqui, vou deixar tudo aqui em maiúsculo, agsrv.local. Confere para ver se está tudo certinho. E vamos dar um OK. Então, Enter. Vai ser tudo em maiúsculo aquela etapa. Beleza, já finalizou. O aplicativo ele já foi instalado. Pode conferir aqui, ó, mostrar aplicativos. Ele vai estar aqui, ó. A gente vai ter que reiniciar o computador mais uma vez para que as alterações entrem em vigor. Vamos digitar então reboot. Pronto, o Ubuntu acabou de iniciar aqui. Vamos voltar aqui e mostrar aplicativos. Ele instala dois aplicativos. O Seed e o Seed Password. A gente pode acessar ele aqui, o Seed. Vai pedir essa senha, né? Root. Vai pedir para que você faça a autenticação. Vocês vão digitar a sua senha root. Autenticação. Ele vai abrir essa tela aqui para vocês realizar a configuração. Se vocês estiverem tendo problema e utilizando uma máquina virtual para visualizar essa tela, volte lá naquela etapa onde eu ensinei a vocês como ativar a aceleração 3D. E se estiver desativado, vocês não vão conseguir visualizar essa tela aqui, essa interface gráfica. Você não vai ficar com essa engrenagem aqui na barra dock sem aparecer essa tela. Então, por isso que eu ensinei essa etapa, pois aconteceu isso comigo. Então, achei legal ensinar vocês para que vocês não passem pelo mesmo problema. Ok, agora aqui a gente segue aqui, ó, a gente seleciona a primeira opção, vamos dar um OK. E aqui é o momento de a gente digitar o nome do nosso domínio. Hostname é opcional, organização também é opcional. O nosso administrador e a senha. Então, vou começar digitando aqui o nosso domínio. O domínio aqui vai ser em minúsculo, agsrv.local. Vocês digitam o nome completo aí do domínio. E aqui vai ser o administrador. Eu vou logar, eu vou ingressar essa máquina como administrador. Então, eu vou digitar aqui administrator. Verifique se digitou tudo certinho. E o password, a senha do administrador. E vamos clicar em Join. Ele vai prosseguir aqui com o andamento. Pronto. Se tudo deu certo, vai aparecer bem-vindo ao domínio. Vai aparecer aqui o nome do seu domínio. E agora basta vocês darem um OK. A etapa já foi feita com sucesso. Então já foi ingressado aqui, ele prossegue aqui as configurações.
Parece que foi feito com sucesso todos os procedimentos. Ele pede para que reinicie novamente e vamos clicar em Yes. Mais uma vez, reiniciando. Agora é necessário a gente logar como administrador. Ainda estamos com o usuário local, nosso PC. Vamos vir aqui no botão desligar, desligar novamente, encerrar a sessão. Encerrar a sessão e vamos aqui na opção não listado. Aqui nós vamos digitar administrador e depois a senha do administrador do servidor. Então deixa eu digitar aqui. Vamos dar um Enter. Agora a senha do administrador do servidor do Windows Server 2022 ou do Windows Server que vocês estão aí no momento. Vou digitar aqui a minha senha do administrador do Windows Server. Vou dar um Enter. Agora sim a gente vai estar ingressando aqui. Está logando, né? E ele vai criar aqui um novo perfil, assim como é feito quando você ingressa uma máquina no domínio do Active Directory, utilizando o Windows 10, Windows 11. Ele cria todo um perfil e aqui ele está fazendo o mesmo. Ó. Ele está criando um novo perfil. Se tivesse instalado o Ubuntu, né, novamente. Mas é porque a gente agora sim ingressou a nossa máquina Ubuntu Linux no Active Directory do Windows Server. Vamos dar um próximo. Já eu vou mostrar a vocês como a gente verifica. Enquanto vamos ignorar aqui. Próximo. Concluído. Vamos abrir o terminal para a gente verificar. Note que agora a gente já está aqui com o Administrator. Ou seja, já estamos logados no servidor. Nosso PC com o Ubuntu Linux já foi ingressado ao nosso controlador de domínio do Windows Server. Já vou mostrar essa estação de trabalho lá no Windows Server 2022. Outras versões do Windows Server também vocês conseguem fazer o mesmo procedimento, não muda. Vou mostrar a vocês essa máquina rodando lá, tá? Então, a gente já consegue visualizar isso. A gente pode digitar aqui ID. Ele vai mostrar aqui, ó, que nós estamos logados como administrador. Qual o grupo que a gente faz parte. Agora eu vou logar com uma conta de usuário cadastrada lá no Active Directory para a gente ingressar com esse usuário para mostrar a vocês que já está tudo funcionando. Eu loguei aqui como administrador, mas eu vou logar agora como usuário que está cadastrado lá no Active Directory do Windows Server. Vou logar com o seguinte usuário, deixa eu ver. Eu vou ver aqui minhas listas de usuários cadastrados. Ferramentas, usuários e computadores do Active Directory. Vou abrir aqui. Vamos vir aqui no nosso domínio. E aqui nós temos nossas unidades organizacional, os setores de contabilidade, inovação. O setor de inovação tecnológica, nós temos aqui vários usuários cadastrados. E eu vou logar com o usuário Manuel. Por quê? O usuário Manuel, ele também, o usuário Manuel, ele faz parte de inovação tecnológica e ele tem acesso aos arquivos compartilhados, serviços de arquivos e armazenamento. Ele tem acesso, pois eu ensinei isso na aula anterior. Faz para compartilhar arquivos, criar restrições. Então a gente vai vir aqui, ó, SRV arquivos. E note que nós temos aqui a inovação tecnológica, a G inovação tecnológica e nós temos aqui um arquivo. Eu vou mostrar a vocês o Manuel José acessando esse arquivo lá no Linux, Ubuntu. Acessando esse arquivo que está aqui no Windows Server. Bom, então a gente vai voltar lá e vamos logar o usuário Manuel José. Somente no botão desligar.
alternar o usuário. Vamos aqui, alternar o usuário. Nós temos aqui o administrador e vamos clicar aqui, ó, não está listado. Vamos inserir aqui o nome de usuário, manuel.josé. Vamos dar um Enter. Vai ser necessário entrar com a senha dele. Esta senha foi cadastrada anteriormente. Os vídeos anteriores ensinam como você criar usuários, criar senha, criar restrição de horário, tudo isso e muito mais. Assistam os vídeos anteriores, eu vou deixar tudo na playlist para que vocês consigam aí aprender ainda mais. Vou digitar aqui a senha do manuel.josé. E vou dar um Enter. Também vai criar aqui um perfil para ele. É a primeira vez que ele está logando. Beleza, aparece aqui então, bem-vindo ao Ubuntu 24.04.2.0. Cria um novo perfil aqui para o manuel.josé. Para próximo. Vamos acessar o terminal. E observe que ele já tem aqui, ó, o nome de usuário. Ele está logado no nosso servidor. A gente vai digitar aqui ID. Observe que nós temos aqui diversas informações sobre este usuário, que acabamos de visualizar lá no Windows Server. O nome de usuário, ele faz parte do grupo Inovação Tecnológica, a gente visualizou ainda há pouco, né? Então, Manuel José, funcionando perfeitamente. Agora, vamos acessar os arquivos do servidor. Para isso, vamos abrir aqui, ó, explorador de arquivos, pasta pessoal. E aqui na barra pesquisa, vamos dar um Ctrl L para permitir aqui que a gente digite aqui, ó, no campo aqui, a seguinte linha de comando: smb // nosso domínio sem ponto local, apenas o nome do domínio. Vou digitar aqui agsrv e vou dar um Enter. Pronto, aí abre aqui admin, pasta arquivos que está no Windows Server, netlogon e sysvol. Se a gente acessar aqui, ó, arquivos, ele tem permissão para acessar a pasta arquivos, que faz parte do grupo. Vou voltar aqui, ó, inovação tecnológica. Então, ele tem acesso a essa pasta dentro, ó, inovação tecnológica. Observe que ele vai conseguir abrir o arquivo, ele consegue editar, escrever. Vou mostrar a vocês essa máquina lá no nosso servidor. Para isso, vamos voltar lá, o Windows Server. Vamos vir em ferramentas, usuários e computadores do Active Directory. Abriu aqui, a gente vai acessar o nosso domínio e computer. E aqui ele vai listar todos os computadores que acessaram ao servidor. Eu vou acessar esse aqui, ó, desktop, sistema operacional, Windows 10. Esse daqui é a G01, sistema operacional, Windows 10. A G, sistema operacional, e aparece aqui a versão, ó, Ubuntu 24.04. A gente voltar lá no nosso sistema operacional Ubuntu, vamos vir aqui, ó, mostrar aplicativos, procurar aqui configurações, sistema, sobre, e aqui está o sistema operacional Ubuntu 24.04.2. Então, tudo funcionando aí perfeitamente. Gostou desse vídeo? Deixe o joinha de vocês, se inscreva no nosso canal para ficarem por dentro de todas as novidades, compartilhe esse vídeo o máximo que vocês puderem nas redes sociais, com os amigos, e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, pessoal!